E aí, seus ajudantes de cientista louco, peguem as suas tochas. Não esqueçam as suas estacas. Pessoal, antes de mais nada, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever para não perder nenhuma notificação do canal. Não esquece do sininho, hein? Resident Evil é um jogo que todo mundo conhece e todo mundo sabe que a temática dele fez muita gente se borrar nas calças na época que o jogo era lançado. Aqueles zumbis pixelados assim, você falava, puta que pariu, eu tô ferrado, esses bichos quadrados vão me matar. Por conta da tecnologia também, né? Em meados de 2002, lançou o filme da franquia. Ele facilitou uma nova onda da temática de zumbis. Foi uma década inteira, até lá para 2010, 2013, era zumbi maratonista, zumbi bebê. Bizarro. Dá pra se dizer que The Walking Dead é o último da sua linhagem de filmes e temas de zumbi na TV e no cinema. Até porque só tem ele agora, ninguém mais fica muito falando de zumbi, mas antes era zumbi em todo lugar, era zumbi que você não aguentava mais. Agora a moda é outra, é filme sobrenatural, só tem filminho de fantasma. É fantasminha que levanta lençol, é fantasminha que tá brigando pela aposentadoria, é fantasminha de tudo quanto é jeito, cara. Eu não aguento mais isso daí, tá enchendo o saco. Eu prefiro um filme solo do Geleia, do Caça-Fantasmas. Eu vou ser sincero com vocês, pessoal. Eu tô com esse sistema saturado, eu não aguento mais ver esses tipos de filmes. Zumbi já encheu o saco, agora é só fantasminha. Eu também esqueci de falar que tem fantasminha de boneca, meu Deus do céu. Então, eu sinto falta de um monstro criativo no cinema. Não tem mais nenhum Jason, mais um Fred. Não que eu queira remake desses daí, porque o remake do Fred, pelo amor de Deus. Então eu sinto falta desses monstros criativos que marcaram eras no cinema. E hoje nós vamos mencionar vários clássicos do terror. O primeiro que a gente vai citar aqui é O Homem Invisível. O primeiro filme dele é de 1933. O segundo filme que a gente vai falar dele, que é o último que saiu referente ao tema, chama O Homem Sem Sombra, de 2000. Bom, você pega o filme do Homem Invisível para assistir, você vai ter que seguir uma regrinha que é bem difícil, que é a aceitação. Você teria que aceitar as limitações da época. Então você tem que dar uma relevada, dar uma segurada, porque você vai achar muito idiota, você vai querer fechar, você vai dormir no meio do filme. Então você tem que se conter, beleza? Nesse primeiro filme dele, acontece o seguinte, ele é um cientista e descobre uma fórmula para ficar invisível. A partir do momento em que ele descobre uma fórmula para se tornar invisível, ele esquece do básico, que é voltar ao normal. Com isso ele fica super louco, querendo encontrar uma fórmula para ele sair daquilo. Só que ele começa a pensar diferente, começa a mexer com a cuca dele. Ele fala, putz, eu poderia pensar em fazer outras coisas com esse poder que eu tenho em mãos. Ele quer dominar o mundo, outra hora ele quer vender essa fórmula para o governo para eles se transformarem em um exército de homens invisíveis e ele ganhar muito dinheiro com isso. A polícia tenta de várias formas cômicas capturá-lo, até que finalmente ele termina sendo baleado, mas aí quando ele tá no hospital com a esposa dele ao lado, ele até tinha esquecido da esposa quando ele tava loucão da cabeça, ele começa a voltar ao normal, porque era o único método de voltar a ser visível. Agora, partindo para o presente, o último filme que foi feito baseado nessa obra foi O Homem Sem Sombra, dos anos 2000. O cientista é nada mais nada menos que Kevin Bacon. O problema desse filme é que ele falha numa coisa só. Mesmo o filme tentando jogar na sua cara que ele está enlouquecendo com a sua invisibilidade, ele não está. Ele é o mesmo Kevin Bacon, cuzão do começo. Então ele só tá tirando vantagem das pessoas. Ele deixa no comecinho do filme que ele, te odeia, você é um manezão, você é uma filha da P. O final do filme é o que salva, porque ele se transforma num thriller. Prende todo mundo no próprio laboratório e começa a querer matar todo mundo por conta das picuinhas do começo do filme, do background que o filme forma, quando você vê a ligação emocional com os outros. O próximo filme que eu vou citar é A Múmia, de 1932. Esse filme é bem complicado porque ele é maçante. O único poderzinho da múmia nesse filme é o poder telepático, ele consegue controlar a mente das pessoas, ele manipula. É basicamente um cara que foi revivido por conta de um estagiário. Dois arqueólogos experientes deixaram o estagiário sozinho com o sarcófago e a mensagem que ressuscita a desgrama. Durante o longa, ele fica tentando raptar uma mocinha que é a reencarnação da amante dele. No desfecho do filme, ele tenta fazer um ritual de sacrifício para que ela se torne imortal como ele, mas ela acaba não querendo. Ela quer viver com o corpo atual nesse novo mundo para ela. Ela não quer
quer saber mais de viver imortal do lado dele. Então ele só... A Múmia de 99 não é tão recente assim, ela se baseia muito em aventura, aquela coisa meio Indiana Jones, os arqueólogos são mais descolados, aquela coisa bem mais dinâmica, tem mais efeitos especiais, isso salva muito o filme. Os efeitos especiais do antigo era só o controlinho de mente, ou seja, você não via nada na tela, só um parado pro outro assim olhando. Nesse filme eu não preciso falar muito, porque muitos de vocês eu acredito que já tenham assistido, passou diversas vezes na Globo esse filme. O legal é que você consegue comparar as referências no filme antigo, você vê muito dos detalhes do filme atual, ou seja, ele seguiu a regrinha básica de fazer um filme baseado. Muitas referências, muitos objetos, muitos detalhes que tem no filme antigo. O terceiro filme é O Lobisomem de 1941. Esse filme é bacana até, vale a pena você assistir, mas eu sinto uma dó do protagonista, porque ele só se ferra. Ele ganha uma bengalinha lá da moça que vende antiquários, tudo, porque é justamente por conta dessa bengala que ele consegue matar um lobisomem que fere ele. Então ele se transforma na criatura, toda lua cheia, só que ele é um coitado, ele só se ferra, eu tenho dó desse cara. No final, o coitado acaba morto pela mesma bengala que ele ganhou da moça bonita. Já o filme mais recente ainda tá fresco na memória de vocês porque é de 2010, estrelado com o Benício Del Toro. Nesse filme, ele acaba se tornando a criatura, mas aí ao desenrolar da história, spoilers, ele descobre que o lobisomem na verdade é o pai dele. Eles deram uma mexidinha na história, porque no antigo não era o pai dele. Eu não estou falando detalhadamente para vocês irem e assistir, fazer esse exercício que é muito legal, ainda mais se você gostar muito de filmes. Frankenstein, de 1931. Nesse filme eu fico com uma dó do monstro. Uma hora eu acho ele boboca, principalmente na cena em que ele vai brincar com uma menina no lago. A menina dá uma florzinha para ele adora, acha engraçado, cata a menina, joga ela no lago. A menina morre. Faleceu. Nesse longa, a gente acompanha a história do Victor Frankenstein, não é o nome do monstro, é o nome do cientista. Ele quer revolucionar a medicina ressuscitando os mortos, utilizando a energia elétrica dos raios. Ele dá origem ao monstro, só que o seu ajudante, Igor, é um cabeção. Além de ser um corcunda, ele é meio burro. Quando ele invade a universidade para pegar um cérebro, ele pega um cérebro de um assassino. Então aí já estragou todo o projeto, mas o cientista não sabia disso. Enfim, nesse filme você acaba até ficando com um pouco de dó do monstro, porque ele não tem culpa daquilo, embora ele seja sem noção e não tenha noção da sua força. Os vilarejos começam a se revoltar e começam a caçar o monstro por conta da menininha que ele matou jogando no lago. Fica naquela cena clássica dos fazendeiros correndo com tochas e os seus garfos gigantes, que eu não lembro o nome agora, caçando ele, até que eles colocam fogo numa casa grande que ele se esconde, abandonada, e aí acaba o bicho morrendo queimado. Já o filme de 2015, que leva o nome do cientista Victor Frankenstein, conta com uma ótica muito diferente e muito interessante. A história do filme ele é contada através da ótica do ajudante do cientista, de como ele se tornou o ajudante, de como ele se envolve com a loucura do doutor querendo trazer vida através do mesmo sisteminha do filme antigo, com energia elétrica. Logo no final do filme, é revelado que ele está tentando ressuscitar o irmão dele, utilizando o cérebro do irmão dele com várias partes de outros corpos. Esse filme meio que leva o mesmo caminho do outro. Só não tem a parte da aldeia caçando o cara com tocha. O interessante desse filme é a forma como ele analisa os desenhos da estrutura óssea, da estrutura humana. Se você não assistiu ainda, vai lá conferir porque é muito louco. O último é nada mais nada menos do que o carro-chefe desses monstros clássicos do terror. É o Drácula, de 1931. Esse filme é muito interessante porque mostra como é que eles imaginavam os vampiros naquela época. Tudo começa quando um agente de imobiliária está indo até o castelo do Drácula para mover uma papelada porque o Drácula está se mudando para Londres. Afinal, todos os camponeses em volta do castelo da Transilvânia já sabem que ele é o Drácula e sabem que ele caça todo mundo para pegar o sangue, para continuar sobrevivendo. Ele aloca um prédio lá em Londres. A partir dali começa a caçada do Dr. Van Helsing. Esse senhor sabe que ele é um vampiro porque ele estudou essas coisas, culturas antigas de vampirismo e tudo mais. O Dr. Van Helsing consegue caçá-lo e enfiar uma estaquinha de madeira no coração dele. Partindo para 2014, temos Drácula, a história nunca contada. Nesse filme tem aquela fórmula que já tá ficando velha, tá ficando um pouquinho saturada, que é colocar temática de guerra medieval em tudo. Até na Branca de Neve colocaram guerra medieval. Por conta da tecnologia que temos hoje, a abordagem que eles fazem na origem de Drácula é muito interessante. Eles colocam vários elementos novos que casa muito bem. Você acaba gostando. Você torce por ele na guerrinha que ele faz com os caras lá, com aquela mãozona de morcego e tudo mais. Fica muito interessante. Se você não
não viu, você tá perdendo tempo, amigo. É sério, vai ver. Se você quiser ficar atualizado ainda mais das atividades do Gordinho no mundo internetal, é só você seguir a gente na página. É isso, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! É possível dizer que The Walking Dead é o último... Filha da puta do Bob. E não é tão recente assim, né? Afinal é de 99. O Lobisomem de 1910. Nossa, 1910? Caralho, é 2010. É que eu li o 1940.